Oi, bom dia, amada igreja, irmãos e irmãs, visitantes que estão conosco nesta manhã. Nós, dando continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, chegamos ao capítulo 11, e do capítulo 11 até o capítulo 14 dessa carta, nós vamos tratar de assuntos bastante difíceis. Eu peço aos irmãos que estejam em oração, para que primeiramente o Senhor me dê um coração humilde, para poder trazer a mensagem tal qual ela de fato é. E que o Espírito Santo de Deus nos capacite a de fato entendermos aquilo que o Senhor tem a nos falar através dessa carta tão rica, tão importante, mas também com alguns trechos bastante difíceis. Então que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, como tem sido até aqui, nos capacite a entendermos o falar do Senhor, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo, capítulo 11. Nós fomos até capítulo 11, versículo 1, na exposição passada, e hoje, pela graça de Deus, nós vamos então avançar um pouco mais aí, do versículo 2 até o 16, capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai tratar de dois assuntos extremamente urgentes e importantes para aquela situação que eles estavam vivenciando. O primeiro assunto, ele vai falar da questão do uso do véu no culto público, pelas mulheres. Vai do versículo 3 aí até o versículo 16, que é o nosso alvo hoje, e na sequência Paulo vai tratar da ordem na ceia do Senhor, da participação adequada na ceia do Senhor. Então, ele fecha esse assunto, versículo 17 até o 34, e depois nós vamos tratar dos dons espirituais aí a partir do capítulo 12, assuntos bastante importantes. Então vamos fazer a leitura desse trecho aí do versículo 2, a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 até o 16. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém, irmãos? Até aí. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de assentarmos aos teus pés, para estudarmos assuntos tão importantes, tão necessários, para instruir a igreja do Senhor. E eu peço, Pai, dá-me, Senhor, um coração humilde neste momento, Pai. Dá-me, Senhor, entendimento da parte do Senhor, para que a Tua santa palavra possa ser, de fato, explicada e aplicada da maneira como convém, da maneira que agrada ao Teu coração. Usa-me, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos,
Orienta-me, instrui-me segundo a tua vontade. Edifica, Senhor, lava a tua igreja através do lavar regenerador da tua santa e preciosa palavra. Confronta-nos, Senhor. Traga-nos, Deus, arrependimento. Traga-nos edificação através da tua palavra. E, acima de tudo, glorifica o teu santo nome. Assim oramos. Te agradecemos por este momento precioso, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, eu louvo a Deus pela pregação expositiva da palavra de Deus, porque ela não nos permite fugirmos de temas tão importantes. E muitas vezes a gente pode pensar, poxa vida, mas será que de fato é tão necessário assim? Talvez não para mim, talvez não para você, mas talvez para alguns irmãos seja algo muito relevante. E é de fato, se está registrado na palavra de Deus, é algo muito relevante para a igreja. E nós precisamos receber como de fato, a palavra de Deus, como ela é de fato, né? Então aqui no capítulo 11, Paulo vai tratar desses assuntos que eu disse agora há pouco, né? Da questão do uso do véu na igreja, né? A questão da mulher presente no culto público e também a questão da ceia do Senhor, a partir do verso 17, que é objeto da nossa próxima exposição. O uso do véu na igreja. Eu preciso trazer para a igreja o contexto do que era, o que representava esse véu e o que é que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, para que a gente possa avançar nessa exposição. Então, irmãos, o contexto disso aqui, nós já vimos em exposições anteriores que a igreja de Corinto, ela é uma igreja muito influenciada pela imoralidade sexual. Estava muito presente na igreja de Corinto, e essa imoralidade sexual acabou entrando para dentro da igreja. A igreja acabou tendo muitos problemas com isso, né? E depois a gente vê que essa igreja, ela foi constituída daquela sociedade do local ali, aquela cultura de fora estava de alguma forma avançando para dentro da igreja. E no caso do véu, não foi diferente. A questão do véu, o que era? Era uma cultura presente ali na sociedade grega, na sociedade romana e também na sociedade israelita. Ou seja, as três culturas mais influentes da época, seculares eu estou falando, tá? Culturas seculares, praticavam isso. E isso tinha um objetivo que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Então, essa cultura estava adentrando para dentro da igreja. E o interessante que aqui é a única passagem do Novo Testamento que Paulo trata desse assunto. A gente não vai ver nas outras igrejas, né? E Paulo trata com uma certa firmeza, né? Ali na cidade de Corinto havia algumas religiões chamadas religião de mistério. O que era a religião de mistério? Era de fato misteriosa, aonde só havia presença dos homens. As mulheres não poderiam participar dessas reuniões. Eram encontros que era permitido somente para os homens. As mulheres eram subjugadas, as mulheres eram proibidas de participar, elas eram inferiorizadas e ela não tinha sequer a oportunidade de participar desse culto. E quando Paulo chega e Paulo começa a apresentar o verdadeiro evangelho de Cristo, e o evangelho de Cristo começa a abrir os olhos daquela sociedade, principalmente daquelas mulheres, e elas começam a ver que Paulo de alguma forma está trazendo uma oportunidade, e aí quebra qualquer argumento de dizer que Paulo era machista. Não, Paulo abre uma grande oportunidade para as mulheres, como então poderem participar com liberdade no culto público. A gente vai ver isso no versículo 5 aí, quando ele diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra. Então, quer dizer, de certa forma, as mulheres oravam e profetizavam. O que era essa profetizar ou profecia? Era trazer algo dentro dos princípios de Deus, algo dentro da doutrina do Evangelho, era algo bíblico. Então, Paulo traz então o verdadeiro evangelho de Cristo, que começa então a abrir os olhos daquelas mulheres, e elas começam a ver que elas têm uma oportunidade de poder então participar do culto público. E com isso, Paulo então acaba trazendo uma alegria e uma libertação ao coração dessas mulheres. Só que
a gente sabe que o coração, ele é uma fábrica de problemas. O que aconteceu após essa instrução de Paulo, que as mulheres orassem, profetizassem no culto público? As mulheres já foram para um outro extremo. Estava tendo muito aquelas influências, já começava aí nesse momento, né? Nesse momento, eu já vinha nesse período aí, os chamados movimentos feministas radicais, que eram aquelas mulheres que estavam em busca de mais liberdade, de mais direito, de mais participação na sociedade. E aí começa então a vir as consequências disso. E a gente vê aí no versículo 5 e no versículo 13. Versículo 5, Paulo diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. No versículo 3 ele diz: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então a gente percebe aqui que de alguma forma Paulo está trazendo uma instrução para algumas pessoas que de alguma forma estavam querendo ultrapassar esse limite. Paulo está dizendo: é importante, vocês tenham a participação no culto, mas tenham dentro dos princípios que eu estou demonstrando, estou estabelecendo, estou mostrando para vocês. É segurança para vocês. Então, a gente vê que algumas mulheres, talvez por algum motivo, estivessem querendo ultrapassar esse limite. Isso começa a ficar claro quando a gente vê a firmeza da exortação do apóstolo Paulo. Por que ele traz com tanta firmeza? É porque possivelmente havia ali, naquele meio, algumas mulheres que já não estavam querendo atender ou obedecer aqueles princípios que Paulo estava trazendo para a igreja naquele momento. E aí então eu faço uma pergunta: qual seria o motivo dessas mulheres não querer usar o véu? Para isso, para nós entendermos isso, eu preciso explicar o que representava o véu naquela cultura. Muito bem, o véu, ele não era apenas um adereço feminino para realçar a beleza. Não, não era isso apenas. O véu tinha um significado muito importante naquela cultura. Na cultura antiga, o véu tinha um significado de respeito, honradez, indicando uma mulher que estava sob a autoridade de um homem, seja do seu pai, do seu irmão mais velho, ou, no caso das casadas, do seu marido. Então, a mulher que usava o véu, imediatamente ela já demonstrava para as outras pessoas que ela era uma mulher de respeito, de honradez. Isso quando ela saía em público e principalmente quando ela participava do culto público. Então vejam bem, o simbolismo que tinha a questão do véu para o Antigo Oriente. E ainda hoje, se nós observarmos bem, lá no Oriente, né, não é apenas a questão do véu, lá se usa a burca, né, que fecha tudo e fica somente os olhos para fora. Algumas pessoas ainda querem manter essas tradições que para nós não tem nenhum significado, não tem nenhum simbolismo. Se a gente deparar com uma pessoa andando com véu aí numa praça, num shopping, enfim, você pode pensar, bom, ela deve fazer parte de alguma religião, de algum grupo, de alguma, sei lá, né, de algum grupo que tem algum costume diferente aí. Mas para nós, isso tem algum vínculo com submissão, que a gente vai ver, que é o próximo assunto aqui, ou com honradez, ou com alguma coisa nesse sentido? Para nossa cultura, isso não tem nenhum simbolismo. E a gente vai ver que então isso era coisa lá da cultura secular da época, né? Muito bem, agora tem, como eu disse agora há pouco, a questão da submissão. E uma mulher honrada, uma mulher honesta, ela jamais ousaria em sair naquela cidade ali sem colocar o véu. Por quê? Porque quem utilizava esses costumes de sair, tinha essa ousadia de sair na rua naquela época, sem usar o véu, eram as prostitutas, as mulheres, chamadas mulheres da vida lá, né? Então o que elas faziam? Elas cortavam o cabelo curtinho, que era uma forma de se identificar para os homens, quando elas tinham algum interesse em fazer os seus programas sexuais lá. Seria para nós hoje como as mulheres usarem uma roupa muito curta para expor o corpo. A cultura da época não aceitava isso. A cultura conservadora jamais admitiria isso. Então como é que elas faziam para poder identificar que elas eram essas mulheres?
Elas cortavam o cabelo curtinho e saíam sem o véu na cidade, e dessa forma elas eram identificadas pelos homens que tinham interesse. Percebam então, irmãos e irmãs, que isso era uma cultura da época. Se era uma cultura, nós já entendemos aqui que era algo cultural, tá certo? Isso nós não podemos fazer disso uma doutrina, e a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o véu era o símbolo do recato da mulher pura, obediente, virtuosa. Isso tudo fazia parte da cultura da época, e não havia nenhum questionamento. Aquelas mulheres que estavam entendendo que Paulo estava tentando preservá-las, protegê-las, elas utilizavam o véu sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida, nenhum problema. A questão é que começa a surgir, como eu disse, esses movimentos aí, né? Portanto, uma mulher sair à rua, participar de um culto público sem usar o véu na época, era dar motivos para ter a sua reputação questionada. Olha, né, fulana está andando aí sem o véu, né? Não sei não, hein? Acho que ela está meio perdida aí. Então, isso era uma questão de, além de ter a sua reputação questionada, era uma demonstração de insubmissão ao seu marido. Então veja bem, irmãos, como que isso, na verdade, está reportando a uma questão de um coração insubmisso. A mulher que queria, na época lá, andar sem o véu, Paulo está mostrando que era perigoso para essa mulher, não era seguro. E além disso tudo, desonrava o seu cabeça. Quem que é o cabeça da mulher? É o marido, né? E esse cabeça a gente vai dizer que não tem nada a ver com inferioridade, né? Tem muito mais a ver com direção, tá? Então, isso que Paulo está ensinando. Muito bem. Isso era observado tanto na cultura israelita, como eu já disse, né, como na cultura grega e também na cultura romana. Ou seja, a cultura secular da época é que trazia isso. Então Paulo, para que as irmãs que estavam na igreja não corressem um risco no trajeto e também não escandalizarem aquelas que estavam adentrando na igreja, Paulo orienta: usem o véu. Usem o véu, que vai ser importante para vocês. E o véu, ele tinha de fato um simbolismo de recato, né? Como eu já disse, era uma forma de demonstrar que era uma mulher honrada, uma mulher que tinha uma certa conduta ilibada, e também uma mulher que era de fato submissa ao seu marido. E o véu ainda explicitava a reputação e o papel que a mulher exercia na sociedade, no lar, na família e também na igreja. Aquela mulher que usava o véu, ela tinha sim um recato, ela era uma mulher que atentava para os princípios de Deus e era uma mulher atenta àquilo que Paulo estava ensinando, como ele diz lá no início, que eram as tradições, né? E quando uma mulher, por exemplo, ela não usava o véu, era motivo de vergonha. Abram comigo aí, irmãos, Isaías, para a gente entender um pouco mais do contexto. Capítulo 3 de Isaías, verso 18, né? Olha o que está acontecendo ali em Isaías, capítulo 3, versículo 18, que a gente vai entender um pouco sobre a questão do que era vergonhoso deixar de usar o véu, tá? Na cultura da época. Aqui diz de uma insubmissão por parte do povo. Quando chega no versículo 18, diz o Senhor, né? Naquele dia, Isaías, né? Naquele dia tirarás o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua. Versículo 19, até o 23 aí. Os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Então, quando o Senhor queria de fato envergonhar uma mulher, o que ele fazia? Tirava o véu. Essa retirada do véu simbolizava que era uma mulher que não era digno de respeito. Então, na cultura da época ali, mostrava que de fato, né, o véu tinha esse simbolismo. E também tinha um significado de submissão. Gênesis 24, 65 mostra, por exemplo, quando Rebeca vê Isaac chegando, ela pergunta ao servo ali: quem é aquele que está vindo lá?
e o servo diz: é o meu senhor Isaque. O que ela faz? Em sinal de submissão, ela coloca o véu. Então, para a cultura da época, o véu tinha significado de honradez e também de submissão ao seu marido. Ao passo que hoje nós não temos mais todo esse simbolismo aí, até porque, se nós formos olhar bem, a aliança tem um significado muito maior para nós, como na nossa cultura, né, ocidental, do que qualquer outro simbolismo. A aliança para nós é algo que mostra, né? Não tem início, não tem fim. Aqui está o nosso compromisso com o nosso cônjuge, né? Muito bem, diante disso, irmãos, o que nós tiramos de ensino, de proveito, o que Paulo está querendo nos dizer com tudo isso? Paulo, aqui no Novo Testamento, ele está mostrando duas questões importantes para nós. A primeira dela é a questão cultural. O véu era algo cultural, local ali da igreja de Corinto, por conta da influência da sociedade da época. Agora, outro ponto também tão importante quanto é a questão do princípio. Isso é o que Paulo está ensinando aqui para nós. Durante o culto público, a mulher permanece debaixo da autoridade eclesiástica masculina. A mulher pode orar? Pode e deve. A mulher pode profetizar, trazer uma palavra bíblica, um ensino bíblico? Pode e deve. Mas é muito importante que ela esteja sobre a supervisão e autoridade eclesiástica masculina. Muito bem, irmãos. Notem que tudo isso trazia um significado do véu exposto pela Bíblia. E o interessante é que Paulo trata desse assunto, ele não trata desse assunto nas outras igrejas que ele instruiu. Paulo instruiu a igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, Tessalônica e outras. E ele não trata desse assunto lá nessas igrejas também. Ou seja, o único local que ele vai tratar, inclusive com certa firmeza, como nós vimos aí no verso 5, verso 13, é na igreja de Corinto. E o que a gente observa aqui então com tudo isso? Que a ideia central aqui de Paulo não está firmada apenas na questão do véu, mas principalmente na questão dos princípios. O que Deus estabeleceu para a igreja, né? Que a mulher esteja submissa ao marido e que o homem ame a sua mulher. E Deus estabeleceu princípios para a postura, tanto do homem quanto da mulher, na igreja local. Então, Deus estabeleceu, Deus criou o homem, Deus criou a mulher com características diferentes e ambos se complementam, né? Nós vimos isso ontem na aula dos jovens. Como que Deus criou o homem com as suas características, né? O homem é de maneira rústica, de maneira para lavrar a terra, é para ele cultivar e tudo mais. Então ele foi feito de maneira rústica. A mulher já foi feita de maneira delicada, de maneira que ela auxilia esse marido. Então ela não vai ter essa rusticidade toda. O homem sim, e ambos se complementam, né? E Paulo está mostrando que existem princípios claramente definidos na palavra de Deus para o homem e para a mulher. E é isso que nós vamos ver então agora a partir do verso 2. Eu precisava trazer todo esse contexto para os irmãos entenderem que era uma cultura da época e que hoje para nós isso não tem nenhum simbolismo, nenhum significado importante na questão do uso do véu. Tá. Versículo 2 aí então: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Aqui parece até haver um certo exagero da parte de Paulo em louvar os irmãos, né? Mas interessante que quando chega lá no versículo 17, ele já diz: nisso não vos louvo, né? Versículo 17 diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, Paulo usava de sinceridade com a igreja. Tem ponto que vocês estão acertando? Ótimo, parabéns para vocês. Tem ponto que vocês estão errando? Olha, vocês precisam acertar, vocês estão errados. Paulo exortava os irmãos, então. Isso demonstrava o verdadeiro amor de Paulo pela igreja de Corinto. Então, como eu disse, parecia até um certo exagero, porque se nós olharmos os capítulos anteriores, era uma igreja que tinha divisão, né? Tinha aqueles que gostavam, um gostava de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, né? Então tinha toda aquela divisão ali na igreja. Depois disso houve promiscuidade dentro da igreja, houve negligência por parte da liderança, houve uma série de problemas acerca de casamento. E aí você chega e fala: puxa vida, agora chega aqui, Paulo fala: vocês têm guardado as tradições e nisso eu louvo vocês ainda? Fala: pô, mas peraí, será que Paulo não está exagerando?
mas de fato, apesar de todos os problemas que a igreja de Corinto tinha, era uma igreja que amava a palavra de Deus. Eles atentavam, eles ouviam e consideravam o falar de Paulo. Quando Paulo diz aqui, por exemplo, que vos lembrais de mim e retendes as tradições. O que seriam essas tradições que Paulo está falando? É justamente a pregação da palavra de Deus. Aquilo que Paulo estava pregando, eles estavam ouvindo e eles estavam guardando. E esse guardar, a gente sabe muito bem, ele tem um significado de praticar. Então eles não apenas ouviam, mas eles ouviam e retinham e colocavam em prática. E Paulo diz, quando ele vai tratar do assunto da ceia, a gente ouve mensalmente aqui, quando a gente vai participar da ceia do Senhor, quando Paulo diz, porque também eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Então, Paulo recebeu do Senhor e entregou a mensagem. E é isso que nós, enquanto pregadores, temos que fazer. Ouvir a palavra do Senhor, ler, estudar a palavra do Senhor e entregar para os irmãos. É isso que Paulo também nos ensina como princípio. E os irmãos estavam, de fato, considerando, estavam guardando, estavam praticando aquilo que Paulo estava ensinando. Vejam comigo aí no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo vai confirmar isso, Capítulo 15, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, ou seja, que entreguei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, os irmãos estavam perseverando na doutrina do apóstolo Paulo, que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos. Então, importante, irmãos, nós guardarmos a palavra do Senhor, esse guardar no sentido de praticar. Tiago fala, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, essas eram as tradições que Paulo estava tratando aqui nesse assunto, Paulo estava dizendo que, apesar de toda a dificuldade que a igreja de Corinto tinha, mas eles guardavam a palavra de Deus. Olha a importância de ser uma igreja bíblica, ser uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Não aquele que diz apenas o que o ouvinte quer ouvir, mas aquilo que o ouvinte precisa de fato ouvir. Hoje nós não temos mais a necessidade de vivermos em busca das tradições. Hoje nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos conduzindo. E é por isso que nós temos que basear a nossa vida, É por aí que nós temos que caminhar. Mas ainda hoje nós nos pautamos da mesma forma pelos irmãos da igreja de Corinto, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz o norte para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos instrui e que nos leva a vivermos por meio dela, Muito bem. Nesse contexto, então, irmãos, agora sim, entrando no assunto da questão do véu. Paulo vai trazer 4 questões importantes para trazer clareza, para solucionar a questão da participação da mulher e principalmente do comportamento da mulher no culto público, Então, ele vai usar 4 situações aí. A primeira delas aí está no versículo 3 até o 6, quando Paulo vai tratar da questão da submissão da mulher. Esse é um enfoque importante aqui para esse contexto do véu. Versículo 3 até o 6 aí. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Aqui dá a impressão até que Paulo está falando, não, tem que usar véu e acabou, e é isso mesmo e tal. De fato, Paulo estava preocupado com uma outra situação do simples simbolismo de usar o véu. Era a questão da segurança da mulher em primeiro lugar e também da questão de demonstrar a sua submissão. E aqui nós temos, interessante, uma doutrina teológica baseada na Trindade. Quando a gente olha, por exemplo, não se sabe por que Paulo colocou nessa sequência aí, mas se nós formos colocar numa ordem mais fácil de entender aqui, nós vamos colocar Deus, que é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Aí fica mais fácil o entendimento. A palavra cabeça nesse contexto tem o significado de
autoridade, de liderança, não tem nada a ver com superioridade, tá? Até porque então impede igualdade. Então a palavra cabeça nesse sentido aí tem o significado de liderança e autoridade. E Paulo então apresenta esse argumento logo no início, logo na abordagem aí, né, quando ele começa a tratar do assunto no versículo 3. Seguindo aí, Paulo continua dizendo: se o homem vai orar ou profetizar com a cabeça coberta, Paulo entende que ele está desonrando a sua cabeça. Quem que é a cabeça do homem? Cristo, né? Então ele está desonrando a Cristo, isso sim. E lá no versículo 7 a gente já viu que, quando ele diz que o homem foi criado à imagem e glória de Deus, por isso ele não precisa usar o véu diante das outras criaturas feitas por Deus. Então, quando ele coloca o véu, Paulo está entendendo aqui que ele está, de certa forma, desonrando então a sua cabeça, que é Cristo. Quanto à mulher, aí sim ele diz que é importante que a mulher traga o véu diante daquela situação, daquela cultura, né? Então, o homem, como imagem e glória de Deus, aí no versículo 7, não precisa cobrir-se na presença das outras criaturas, porém é apropriado às mulheres assim fazerem. Por quê? Porque Deus assim o determinou, né? Era dessa maneira ali que, aliás, a cultura, né? Perdão, a cultura ali estava mostrando que era importante para a questão de segurança da mulher, que ela trouxesse esse véu, que ela fizesse uso desse véu, para a segurança e proteção dela. E a gente vai ver que isso vai proteger ainda mais essa mulher um pouco mais à frente, né? Então veja que a submissão da mulher ao homem não é uma submissão por inferioridade, não é nada disso, tem nada a ver essa questão. Isso seria um argumento tão raso, tão pequeno, que seria a mesma coisa dizer que Cristo é inferior ao Pai Deus, sendo que eles estão todos em pé de igualdade. Não existe essa hierarquia, existe apenas uma divisão de funções. Cada um tem uma função específica. O homem foi criado para função tal, e a mulher foi criada para função específica. Se nós olharmos lá na criação, né, como nós vimos ontem com os jovens, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para fazer isso, 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 isso. E a mulher para ser a sua auxiliadora, para complementar o homem naquilo que ficasse faltando. Então, vendo dessa forma, a mulher não é de forma alguma inferior ao marido. Entretanto, por uma questão que Deus assim estabeleceu, ela está sujeita ao seu marido. E nessa sujeição, a mulher está plenamente segura. Dentro dos princípios de Deus, a mulher tem a sua segurança. Então, irmãs queridas, atentem para os princípios de Deus. Isso é segurança para você, tá? Pensem bem a respeito desse assunto. Entenda que essa submissão, ela está dentro do propósito de Deus. Foi assim que Deus estabeleceu. Quer um argumento melhor que esse? Deus estabeleceu que a mulher esteja submissa ao homem, né? E, como o véu tinha esse simbolismo aí, era importante que a mulher, naquele momento, assim o fizesse, para a questão de honrar o seu marido. Então veja que a mulher tinha o seu papel definido pela palavra de Deus, e ela tinha espaço na sociedade, e ela tinha espaço também na igreja. O versículo 5 prova isso, né? Quando Paulo diz que toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse rapada. Ou seja, as mulheres estavam orando, elas estavam, de certa forma, participando do culto público. E Paulo não via problema nenhum quanto a isso. Pelo contrário, ele até incentivava as mulheres a participarem, a orarem, a profetizarem. A única ressalva que ele fazia era a questão do uso do véu. E para que ele orientava isso? Primeiramente, para a segurança das mulheres e também para demonstrar a sua submissão e a honradez ao seu marido. E isso, na cultura da época, tinha um significado muito grande. Paulo, para proteger essas irmãs, né, interessada na segurança das irmãs, ele orienta: olha, quando vocês forem sair à rua, quando vocês forem participar do culto público, façam uso do véu. Para quê? Para que vocês não tenham a sua conduta questionada, a sua conduta, de certa forma, colocada em xeque. Então, essa era a preocupação de Paulo, né? E a mulher usando um véu, saindo na rua, ela saía protegida, era como que um escudo naquela época.
Um homem que olhava para uma mulher com véu, ele pensava 10 vezes antes de mexer com ela, diferente de uma mulher sem o véu. Então, a mulher, ela andava segura pelas ruas, e um homem, ele jamais ia pensar, ele ia pensar pelo menos umas 20, 30, quem sabe 1000 vezes, porque ele sabia que mexer com uma mulher daquela lá, tem alguém por trás dela. Tem um pai, tem talvez um irmão mais velho, ou um marido que está responsável por aquela mulher. Aquela mulher, ela tem alguém a quem ela está honrando, e ela está usando o véu justamente por uma questão de honra. Ela está honrando ou o seu pai, o seu irmão mais velho, ou o seu marido. Então, vejam o significado importante que o véu trazia para as mulheres naquela cultura. Agora, sair sem o véu era um perigo muito grande para aquelas mulheres. As mulheres que deixassem de usar o véu, elas se colocavam numa situação de vulnerabilidade, elas se colocavam numa situação de perigo. Isso porque a cultura da época, como eu disse, né, era as prostitutas que assim faziam. Então, quando a mulher saía sem o véu aí pela rua, ela se colocava numa situação de grande perigo. E o que Paulo está trazendo para a gente é justamente mostrando para a proteção dessas mulheres, né, questão da segurança, e também a questão delas mostrarem a sua submissão aos seus maridos. Hoje, irmãos, o que adiantaria, por exemplo, num determinado local, a mulher usar o véu e depois ela trair o marido, ela não ser uma boa esposa, ela não ser uma esposa submissa ao seu marido, né? Aprontar uma série de coisas, não cuidar dos filhos, não se preocupar com os afazeres da casa. É muito, ela expressa muito mais essa submissão ao marido quando ela atenta para esses detalhes, né? Nós vemos hoje aí a instrução acerca de presbíteros e diáconos, tem função para as mulheres dos presbíteros e diáconos também. Abra lá comigo, 1 Timóteo, né, capítulo 3, que nós vimos hoje. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Quando Paulo diz aqui, ó, da mesma sorte quanto a mulheres, essas mulheres aqui, mulheres, logicamente, dos ministros, né, dos oficiais da igreja. Quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, né? Isso aqui cabe também para as demais irmãs, para as demais mulheres, né? Que elas sejam de fato tudo isso. Isso tem muito mais importância, isso tem muito mais, alegra muito mais o coração de Deus do que o simples uso do véu. Então perceba que o véu para nós não tem nenhum simbolismo não é tão significativo assim, né? E se nós formos trazer para hoje, por exemplo, se Paulo viesse trazer essa questão da cultura do véu para os nossos dias, a preocupação de Paulo estaria na decência da igreja. A preocupação de Paulo estaria porque a gente tem visto quanto que a sociedade avançou no sentido de decadência. O quanto que a nossa sociedade se corrompeu ao longo do tempo. Então, se Paulo fosse trazer para hoje, por exemplo, Paulo ia tratar da questão do traje decente na igreja, de como se vestir, de como se portar. Irmãs queridas, é importante a maneira como você se veste para você não se tornar, de repente, um empecilho, uma dificuldade para o irmão que está do teu lado. A maneira como você se veste, a maneira como você se comporta pode atrapalhar o irmão, pode desconcentrar, pode tirar a concentração do irmão durante o culto público. Então essa questão do véu não vai trazer tanta dificuldade quanto a questão do traje. Hoje sim, a mulher se trajar de maneira decente, ela honra o Senhor, ela honra o seu marido. Isso é uma maneira de você honrar o seu marido ao invés de usar o véu. Segundo ponto aí, né, de versículo 7 até o versículo 10, Paulo vai tratar da questão da glória do homem como glória de Deus e da mulher como glória do homem, né, glória do marido. E Paulo aqui vai usar 3 argumentos para provar que o homem é a glória de Deus e a mulher a glória do marido, né? No versículo 7 ele já diz sobre essa questão, né? Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Muito bem, aqui Paulo está se reportando lá ao livro de Gênesis, né? O homem não foi feito da mulher, mas sim
a mulher foi feita do homem, né? Versículo 8 aí. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Paulo está se referindo lá no livro de Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 21 e 22, quando Deus, após criar o homem, né? Deus olha para aquela situação do homem, tem animais, tem uma porção de aves, peixes, répteis, aquela coisa toda, mas não tinha alguém que pudesse se relacionar de maneira mais profunda com o homem. E Deus, então, olhando para aquela situação, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que ele seja idônea. E Deus então cria a mulher. Então não foi feito o homem da mulher, e sim a mulher feita do homem. E feita, logicamente, com propósito, né? No versículo 7, Paulo diz então que o homem é imagem e glória de Deus. O homem não procedeu da mulher, mas sim a mulher procedeu do homem. E com propósitos muito bem definidos na palavra de Deus. Segundo argumento aí, versículo 9, é o argumento do propósito. Como eu já disse aí, cada um foi criado com um propósito muito bem definido. Versículo 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus não criou o homem para a mulher, Deus criou a mulher, não, Deus não criou o homem por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Lá em Gênesis 18, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e ele cria então a mulher, ele cria a mulher com os propósitos de auxiliar o marido, de ser uma auxiliadora do seu marido, tá? Então, Paulo começa a mostrar essas questões, ele está usando esses argumentos aqui, para mostrar que quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou e estabeleceu princípios para cada um deles. Lá em Efésios, né, quando a gente vê na questão do casamento, existem princípios para o casamento, que o marido ame a esposa e que a esposa seja submissa ao marido. Então, são princípios que Deus já estabeleceu, e quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele foi dando condições até que eles chegassem ao casamento. Lá no versículo 24, né, do capítulo 2, Deus diz então, deixará o homem seu pai e sua mulher, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Então, Deus foi preparando um para uma função, o outro para outra função, e depois os dois vão se unir e vão se complementar. Esses são os princípios de Deus. Terceiro argumento aí, por que a mulher deveria continuar usando o véu? Está no versículo 10. Talvez esse seja um dos versículos mais complexos aqui dessa carta de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele fala, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Irmãos queridos, essa passagem é uma passagem bem complicada, bem difícil de se entender. E o argumento mais condizente que eu encontrei foi do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá? Ele traz um ensino muito bacana, muito claro, e também mostrando para nós passagens bíblicas que confirmam esse argumento dele. Hernandes Dias Lopes diz que quando nós estamos reunidos no culto público, os anjos estão presentes conosco e com um propósito de aprender com a igreja. Parece até uma certa soberba, um certo orgulho, né? Abram comigo, Efésios capítulo 3, versículo 10. E a gente vai entender a importância do culto público, de você estar presente, de você participar do culto público, de você prestar um culto público ao Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, olha só, pela igreja, que as muitas formas de Deus é apresentada, ela é revelada, ela é conhecida agora dos principados, dos anjos e também das potestades nos lugares celestiais. Irmãos, vejam só a importância do culto público. Como nós precisamos estar presente no culto público, porque é agora, através da pregação da palavra de Deus,
que a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada, ela é mostrada, ela é conhecida. Isaías, capítulo 6, versículo 2, não precisa abrir, eu vou só dizer para os irmãos. Ali diz que os serafins, que eram os anjos, né? Eles cobriam o rosto ao reconhecer a majestade de Deus. O que eles estavam demonstrando ali? Submissão diante do Deus Todo-Poderoso. E dessa forma Paulo está dizendo, as mulheres façam o mesmo. Por questão de reconhecer a autoridade do seu marido, sujeite-se usando o véu no culto público e também ao sair na rua. Então, irmãos, através do uso do véu, a mulher conquistou um espaço e dignidade ali naquela cultura. Por quê? Porque era assim que eles praticavam ali naquele momento. Elas oravam e profetizavam no culto público e também demonstravam submissão e honra ao seu marido quando elas usavam o véu. Então, por que questionarem? Por conta de que havia esses movimentos feministas presentes dentro da igreja, querendo mais direito, querendo se libertar. Não, agora abaixa o véu, agora nós queremos mais direito, mais coisas, né? Quando, na verdade, a igreja de Deus é uma igreja que tem princípios. Terceiro ponto aí, do versos 11 e 12, Paulo vai tratar da interdependência entre homem e mulher. Versículo 11 e 12 aí, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Irmãos, olha que maneira linda que Paulo aqui traz um equilíbrio para essa situação. Aqui não sobra espaço para um querer ser melhor ou superior ao outro. Paulo coloca os dois em pé de igualdade. Qual foi o único homem que não teve umbigo na terra? Adão. Ele não nasceu de mulher. Então nós temos um símbolo bem importante no centro do nosso abdômen aqui, para que quando a gente querer se sobressair, achar que eu sou melhor um pouquinho que o outro, como homem, né? Eu sou mais importante, eu sou superior à minha mulher. Aí eu olho para o umbigo e falo assim, um dia eu dependi de uma mulher. Uma mulher me alimentou, ela me sustentou durante um momento que eu estava completamente vulnerável. Essa marquinha aqui diz muita coisa para nós, o nosso umbigo. Então, com isso, Paulo quebra qualquer argumento aí de que Paulo é machista, que Paulo é isso, Paulo não. Ele está trazendo um equilíbrio para a situação. Se a mulher veio do homem, a partir da costela do homem, o homem seguinte nasceu de uma mulher. Ou seja, um depende do outro, há uma interdependência. Sem um ou sem o outro, não tem continuidade da proliferação da humanidade, acaba a humanidade. E assim, então, não sobra nenhuma margem para um querer ser mais importante que o outro, ou mais, né, eu sou mais isso, mais aquilo, não. Todos somos interdependentes. E a maneira maravilhosa que Paulo fecha tudo isso no final do versículo 12, ele diz, e tudo vem de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. A fonte da criação é a mesma. Nenhum dos dois pode dizer, eu sou melhor, eu sou superior. Não, não, não. Os dois estão em pé de igualdade. Ambos foram criados pelo mesmo Deus. Ambos foram alcançados pela salvação pelo mesmo Deus. Deus que salvou o homem, salvou a mulher. Deus que criou o homem, criou a mulher. Deus que cuida do homem, cuida da mulher. Então, irmãs queridas, quando tiver difícil a situação, dependa muito mais de Deus do que do seu marido. Tem coisas que seu marido não vai conseguir suprir, por mais que ele queira, que ele se esforce, que ele tente, ele não vai conseguir. Satisfação plena e total, eu digo também para os homens, somente em Cristo Jesus. Então, o Deus que fez o homem, fez a mulher, como Paulo fecha aí, ambos vêm de Deus. O quarto argumento de Paulo aí, versos 13 até o 15. Aqui Paulo vai usar as questões naturais, né? Versículo 13. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Mantilha aqui no final quer dizer véu, né? Uma cobertura que se coloca lá. Então o cabelo da mulher foi dado em lugar de mantilha. Mas por conta da cultura da época lá,
Paulo estava orientando as irmãs a usarem o véu. Então, o que Paulo está querendo mostrar para a igreja de Corinto é que Deus fez o homem e fez a mulher de maneira diferente, com características diferentes. O homem foi feito de maneira mais rústica. O homem foi feito para aguentar as pancadas mais fortes. A casca do homem é mais grossa que a casca da mulher, né? Muitas vezes a gente está numa situação, acontece algo diferente ali do corriqueiro, do normal, né? O homem ele tem um pouco mais de resistência para enfrentar a situação. A mulher não, a mulher já foi feita justamente com essas características mais frágeis no sentido de natureza, né? Como a gente vê lá em 1 Pedro, né? Que o homem tem que realmente tratar a mulher como vaso precioso. E nesse projeto de Deus, no projeto da igreja, né, o homem e a mulher precisam entender que eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque Deus os fez com características diferentes. Eles têm ministérios diferentes, eles têm papéis diferentes a exercer. Agora, nós estamos sofrendo muito, especialmente nos últimos dias. Essa cultura ocidental aí, ela tenta o tempo todo atrapalhar esse projeto de Deus. Tenta o tempo todo tentar destruir, tentar aproximar, tirar essa diferença. Não, o homem não precisa mais ser tão rústico assim. Ele pode ser meio, né? A mulher não precisa ser tão feminina e tal. Ela pode ser um pouco mais diferente. Irmãos queridos, quando a mulher começa a deixar essa feminilidade, é perigoso ela querer se tornar mais masculina. Para o homem se tornar feminino também, é um perigo, isso foge do padrão de Deus, não foi isso que Deus estabeleceu. E essa cultura ocidental agora, ela cria aí as chamadas roupas unissex. Já não tem mais definido. Antes a gente ia numa roupa, eu ia lá na loja tal, eu sabia que lá era uma loja exclusivamente masculina. Hoje já não se vê muito disso, né? E por quê? Além disso, tem a questão da mídia, né? O tempo todo falando de questões que tem que abaixo isso, abaixo aquilo, tem que quebrar isso. Tudo isso tentando, de alguma forma, aproximar essa diferença que Deus estabeleceu desde o princípio. E Paulo diz que isso não é natural, ou é muito mais natural a gente ver o homem com cabelo curto e a mulher com cabelo comprido. Não que isso seja pecado. Não, a partir de agora, o dia que eu ver um camarada de cabelo comprido, eu sei que ele está em pecado. O cabelo também não tem nenhum significado tão importante assim. Agora, naturalmente falando, é bom que o homem esteja com o cabelo curto. E é o que a gente mais vê, e é o que Paulo está usando aqui como o natural, né? Lá no versículo 13, no versículo 14, eu não vos ensina... A própria natureza é ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido, né? Então Paulo está usando, na época isso era muito mais evidente, e Paulo está falando das questões naturais, né? E Deus então criou o homem e a mulher diferentemente um do outro, em vários aspectos, né? Funções diferentes, porém complementares. E o homem precisa ser plenamente masculino e a mulher plenamente feminina. E nós precisamos ensinar também os nossos filhos, homens, a serem homens de verdade. E as nossas filhas, meninas, né? Serem mulheres, elas aprenderem desde pequenininhas a serem meninas, serem mulheres. E de que forma que a gente ensina isso? Somente falando? Não, às vezes muito mais praticando. Sendo homem, dentro como pai, né? Sendo um homem de fato dentro de casa, e as meninas sendo a mãe vendo, as filhas vendo a mãe de fato sendo submissa ao seu marido, né? Então, essa é uma maneira de ensinar, e aliás, uma maneira muito importante de se ensinar dentro de casa, né? A mulher tentando imitar o homem, buscando ocupar espaço masculino, acaba perdendo a sua feminilidade, aquela essência que Deus deu a ela, aquilo que Deus estabeleceu para ela, ela acaba perdendo com essa ideia de querer, não, agora eu quero liberdade, né? Quero trabalhar em tal lugar, quero fazer tal coisa, função de homem, ocupar lugar de homem, lugar que Deus não a colocou, e isso vai com certeza trazer problemas. Da mesma forma, o homem tentando imitar a mulher perde as suas principais características masculinas, e isso contraria o propósito de Deus estabelecido. Deus estabeleceu o propósito para o ser humano, para a família e para a igreja, e nós precisamos atentar para isso, irmãos. Então qual é o princípio que Paulo está querendo mostrar aqui para nós?
É o princípio da diferente igualdade. Parece uma incoerência, né? Diferente igualdade, por quê? Há uma diferença de funções, mas na essência, na espiritualidade, o homem e a mulher estão em pé de igualdade. Deus olha e vê todos da mesma forma. Deus salva o homem, salva a mulher. São diferentes nas funções, nos papéis, mas são idênticos para Deus. E Paulo quebra qualquer argumento de que a mulher é inferior ao homem. Não é. Ambos estão numa mesma missão, tá? O homem e a mulher debaixo dessa mesma missão, na sua submissão. E no projeto de Deus, a mulher se submete ao marido por uma simples razão: Deus assim o determinou. Esse é o argumento máximo. Por quê? Embora muitos queiram criar aí argumentos que, porque o homem está querendo quer se sobressair, não é nada disso. Deus assim estabeleceu para a sua igreja, e é assim que nós vamos caminhar, por obediência a Deus. Olha que coisa grandiosa. Não é simplesmente porque me falaram, não. É porque o Deus que me criou sabe da minha essência, sabe das minhas limitações, das minhas necessidades. Então Ele colocou nesse caminho aqui, nesse caminho eu estou plenamente segura. Irmãs queridas, quando vocês atentem para os princípios, quando vocês atentam para os princípios de Deus, vocês estão andando plenamente segura. Lembra da mulher que andava com o véu? Naquela cultura, ela andava protegida. Os homens não ousavam mexer com elas. Então, quando vocês atentam para esses princípios de Deus, hoje, que é muito mais importante que o uso do véu, vocês estão plenamente seguras. No versículo 16, aí, então, Paulo fecha esse assunto, né? Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, e nem a igreja de Deus. E Paulo encerra o assunto, então, orientando a igreja a não perder tempo com discussões que não vão levar a nada. Não, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não, tira o véu, põe o véu, essas coisas. Irmãos queridos, Paulo não perdia tempo com essas coisas culturais, não. Ele avançava falando de Cristo, ele avançava falando do Evangelho, pregando, levando o máximo de pessoas a Cristo. Esse era o foco principal de Paulo, pregar o Evangelho. O resto mais são secundários. Tem coisas que para nós tem que ser prioridade. Amar o Senhor, pregar a Cristo, levar mais pessoas a Cristo. Isso deve ser prioridade. Era lá, foi durante muito tempo, vai continuar hoje, vai continuar sendo até a vinda do Senhor. Isso é que nós temos que pensar. Dar bom testemunho. É só para diáconos e presbíteros? Não. É para todo cristão dar bom testemunho. Isso nós temos que levar adiante. Paulo já ensina lá em Tito, né, que nós não devemos perder tempo com discussões que não levam a nada. Nós temos que falar de Cristo, falar do Evangelho, pregar Cristo, esse crucificado, o verdadeiro Evangelho. Tem tanta mistureira aí por esse mundo, né? E nós temos a oportunidade, porque o Senhor tem revelado a sua palavra, e nós podemos levar adiante então a palavra do Senhor. Concluindo então, irmãos, depois desse ensino do que nós vimos aqui, né? Paulo chega até a fazer uma pergunta lá no versículo 13, né? Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Naquela cultura, com aquele perigo que as irmãs corriam, Paulo está dizendo, será que não é perigoso para vocês, irmãs, andarem sem o véu aí, nessa cultura? Hoje não. Hoje as irmãs andam sem o véu aí, graças a Deus, sem nenhum problema, né? Então, concluindo aqui, Paulo instrui a igreja de Corinto e deixa claro que o uso do véu era por uma questão cultural da época, com a finalidade de proteger as irmãs e também para demonstrar honra e submissão aos seus pais, seus irmãos mais velhos quando responsáveis, e também pelo seu marido. Então você quer algo muito maior do que você usar o véu ou qualquer outro uso e costume? Siga os princípios de Deus. Amadas irmãs, submetam-se aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres. Isso é o que o Senhor requer de nós. É o que agrada ao coração de Deus, muito mais do que colocar véu, tirar véu, né? Isso aí não vai ser tão importante para Deus quanto os princípios que Ele deixou estabelecido na sua palavra. Outra conclusão importante é o princípio ensinado pelo apóstolo Paulo. Durante o culto, a mulher permanece debaixo da autoridade eclesiástica masculina. Como é importante ter uma igreja onde a liderança é masculina. E diante disso, não tem como, é inevitável a gente trazer novamente e ratificando o assunto de que
a função ministerial de pastor e presbítero, ela é exclusivamente masculina. Paulo deixa claro isso aqui. É importante que a mulher esteja debaixo dessa autoridade. Por quê? Ah, não, mas a mulher vai ser pastora. E daí, se o marido dela estiver na comunidade? Quer dizer, ela em casa, ela é submissa, mas na igreja, o marido é submisso? Como que faz isso, né? Se ela está na função de liderança eclesiástica. Então, é uma quebra de princípio, irmãos. E muitas mulheres estão sofrendo por querer estarem numa posição onde Deus não as colocou, né? Então, precisa atentar para essa questão. Essas, então, são as conclusões que nós podemos extrair, não que secamos, né? Tem muita informação importante, que a palavra de Deus se faz nova, né? E fazendo algumas aplicações para nós encerrarmos, né? O que nós vimos nessa passagem é que o véu em si não tem problema algum. Versículo 5 lá Paulo fala, né? Da questão da mulher. Orem, né? Coloquem o véu e tal. O véu não é o problema. A questão não estava no véu. A questão é muito mais a questão da submissão do que a questão do véu propriamente dito, né? Se determinada igreja, determinada comunidade lá usa o véu ou não usa o véu, não tem impedimento nenhum na Bíblia. A Bíblia não proíbe o uso do véu. Ah, mas eles querem usar o véu? Não tem problema nenhum. Ah, eles estão pecando por usar o véu? Não podemos dizer isso, porque a Bíblia não proíbe. Agora, a questão é querer fazer disso uma doutrina, querer cobrar das outras igrejas, fazer disso um meio de salvação. Ah, não, se não está usando o véu, está fora do padrão de Deus e automaticamente vai para o inferno. Isso nós não podemos fazer. Isso, a Bíblia não nos dá amparo para isso. Eu não posso cobrar das outras igrejas, né? Ah, quer usar o véu? Quer usar, não quer usar, não tem problema nenhum. A questão é querer aplicar essa doutrina nas outras igrejas. Isso ultrapassa o ensino que nós estamos vendo aqui nesta manhã. Existem situações bem claras que é uma questão cultural, né? E o que fica bem claro é que o problema do véu era de fato um problema cultural lá de Corinto. Interessante como que determinadas culturas, para a gente às vezes choca, né? A gente fala, poxa vida, mas o pessoal se assustava com uma coisa tão simples, a questão de um véu, usar véu, não usar véu. Mas esses dias eu estava com a família, né? Nós fomos passear para uma região de praia, e aí a família estava lá no apartamento, né? Onde a gente ficou lá, e eu saí para ir comprar água, né? A água desses lugares geralmente é meio complicado, e eu saí para ir comprar água lá no local. Aí eu saí, fui ao mercado, né, peguei a água, a hora que eu estava vindo, eu vi assim, algumas pessoas, né, e parou um ônibus lá no local lá da região da praia lá, né, parou um ônibus coletivo, e aí entrou um camarada sem camisa no ônibus. Eu pensei até em falar alguma coisa, mas será que ele não percebeu que está sem camisa ali, né, entrando? Aí eu olhei para dentro do ônibus, várias pessoas sem camisa lá dentro do ônibus. É uma questão cultural ali da região. As pessoas, para eles lá é tudo normal, né? Praia, calor, aquela coisa toda. Agora, para nós, a gente consegue entrar num ônibus coletivo aí sem camisa? Primeiro que os próprios, né, motoristas ali e tal, não vai permitir. Então vocês percebem que às vezes a gente, ainda hoje, se choca com algumas coisas, são coisas culturais. E a gente não pode querer, não, lá em Campo Grande todo mundo anda no coletivo de camisa, aqui vocês não vão andar, para falar que está maluco? Né? Então, senhores, nós não podemos querer obrigar as pessoas a fazerem aquilo que para nós é comum, né? E para nós hoje? Agora, para nós hoje, sim, uma informação muito importante. Eu diria para as irmãs, tomem cuidado, queridas, na maneira de se vestir e de se portar. Não venha desonrar a vocês mesmas, tá? Primeiramente, um traje mal colocado, ele desonra primeiramente a vocês mesmos, irmãs. Não venham a desonrar os seus maridos e não venham a desonrar seus pais. E também, diria principalmente, não venha a desonrar a igreja de Deus. Atentem, pais que estão em casa, orientem, instruam suas filhas no vestir. Mulheres, sejam recatadas, tomem cuidado. De nada adiantaria você estar com um véu na cabeça e com uma roupa curta aí que se torna escândalo dentro da igreja. O que aquele véu vai significar? Absolutamente nada, né? Então, muito mais importante, você está bem trajada, você está bem alinhada, isso é agradável a Deus, isso
honra seu pai, honra seu marido e honra a Deus também. Este, enfim, é o princípio que Paulo está estabelecendo. A submissão e, principalmente, a questão da ordem, no cuidado, o zelo durante o culto. E esse é o princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. Tomar esse cuidado, né? Ter esse zelo na participação do culto público. Ter esse cuidado de atentar àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. A palavra de Deus não está dizendo que nós temos que usar véu agora. A palavra de Deus está dizendo que lá era uma cultura da época, lá a cultura romana, a cultura grega, eles usavam o véu. Eu tenho que fazer isso hoje? Não. Por quê? Porque hoje não tem nenhum simbolismo a questão do uso do véu. Então, irmãos, isso é que nós precisamos, de fato, atentar para o nosso caminhar com Cristo, né? Os princípios expostos na palavra de Deus. Maridos, amem suas mulheres. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Ensine suas filhas em casa. Ensine seus filhos em casa. Isso sim vai glorificar a Deus muito mais do que qualquer outro uso e costume. Então, irmãos, que Deus nos conceda realmente corações obedientes e cativos à palavra de Deus. Que a palavra de Deus realmente seja um referencial para todos nós. Que nós vivamos por meio da palavra de Deus, né? Nós estamos tendo, como já foi dito aí, né, reuniões muito edificantes, muito importantes, e é importante que nossos filhos venham, que os jovens participam, né? Ontem ainda comentando, eu não tive a oportunidade, quando eu tinha a idade dos jovens aqui na comunidade, de ser instruído com assuntos tão sérios acerca de namoro, noivado e casamento. A gente vai para o casamento meio que de qualquer forma. Então é importante, vocês estão tendo esse privilégio de receberem essas instruções. E, mais ainda, né, podemos ali orar uns pelos outros, né? Que o Senhor realmente nos conceda esse coração humilde, um coração obediente e cativo à palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia conosco, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu Espírito Santo presente aqui conosco, nos instruindo, nos levando a entender, Pai querido, que o propósito do Senhor para nossas vidas é muito maior do que qualquer uso e costume, que o Senhor tem princípios muito bem definidos para nós como homens e também para as nossas queridas e amadas irmãs mulheres, e que o Senhor requer de nós que nós atentemos para os Teus princípios, muito mais do que usos e costumes, Pai. Eu peço ao Senhor, continue trabalhando as Tuas verdades em nossos corações, nos ensinando, nos instruindo e nos levando a viver uma vida que verdadeiramente glorifica o Teu santo nome. Dá-nos, Senhor, corações obedientes, corações verdadeiramente humildes e desejosos de obedecer o Senhor. É o que eu te peço, por mim e pelos meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.